Muitas pessoas seguem também muitas coisas que vão te afastar, porcarias, né? Lixo, o lixo digital. E muitas pessoas ficam envolvidas com essas coisas porque acredita que tem o controle sobre isso. A sabedoria é você saber que você não tem o controle sobre isso. É saber que todas as vezes foi dessa maneira. Você achou que tinha um controle e foi acreditar que uma coisinha não fazia diferença. Mas as coisinhas pequenas é que roubam as coisas grandes. Para Deus, não existe nada pequeno. Para nós podemos olhar coisas pequenas como insignificante, mas para Deus nada é insignificante. Pai amado, Pai querido, eu quero agradecer ao Senhor, meu Pai, por estar nessa última segunda-feira deste mês de maio. Mas não é o fim, meu Pai, muito pelo contrário. Meu Deus, eu sei que o melhor está guardado para o final. Eu tenho certeza, meu Deus, nós não vamos terminar este mês sem receber aquilo que nos foi prometido, meu Deus. Na primeira Santa Ceia deste mês, o Senhor, meu Pai, liberou uma promessa. O Senhor disse que esse mês seria um mês único, inédito. Algo, meu Deus, abundante. Algo, meu Pai, que nós nunca vimos. Algo, meu Deus, que nós nunca vivenciamos. E nós pedimos, nos dê a capacidade para estar alinhado com a Tua vontade. Meu Pai, permita que cada um, meu Deus, possa ver e que as escamas caiam e que nós possamos estar no centro da Tua vontade. Meu Deus, que a Tua vontade prevaleça em nossas vidas. Eu sei, meu Deus, que o Senhor tem preparado coisas grandes e hoje será, meu Deus, um dia inesquecível para nós. Um dia, meu Deus, que muitas portas estão sendo abertas. Muitas orações estão sendo respondidas. Muitas travas estão caindo por terra. Eu sei, meu Deus, e eu declaro uma segunda, meu Pai, de travas sendo destravadas, desbloqueadas, desamarradas, aceleradas, metas batidas, curas, libertações, milagres sendo despejados, meu Deus, derramados sobre nós. Eu abençoo, meu Deus, a igreja. Eu abençoo, meu Pai, o Ministério Mudança de Vida. Eu abençoo a cada Eliaquim, aqueles que estão aqui, aqueles futuros Eliaquins, aqueles, meu Deus, que hoje, para a glória de Deus, estão aqui e já estão se posicionando, meu Pai, porque sabe que foi chamado para isso. Sabe que os moveres estão acontecendo. Sabe que as portas, meu Deus, as oportunidades estão aí para serem aproveitadas. E que cada um de nós possamos nos colocar na brecha, na posição de um mantenedor, de uma coluna, de um jiré para o reino de Deus. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo a obra das tuas mãos, a planta dos teus pés, e eu declaro clareza, eu declaro consciência, porque aonde há consciência, ali há mudança. E que você possa ter consciência da palavra, que você possa se vestir desta palavra, e que hoje seja um divisor de águas na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu te abençoo, eu consagro esta reunião, meu Deus. Eu entrego esta reunião em tuas mãos, que o Senhor possa conduzir, meu Pai, do início ao fim, que seja tudo pela tua vontade. Nos oriente, meu Pai, lapide cada um de nós e não permita que ninguém saia da mesma forma que entrou. Eu declaro, meu Pai, um novo espírito, uma nova visão, meu Deus, uma nova consciência para cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém, graças a Deus. Está ligado à sua vitória? Pegou o Espírito? Que Espírito é esse?
Mais que vencedor, você é mais que vencedor. Repita comigo, eu posso tudo naquele que me fortalece, Jesus Cristo. Repita comigo, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2025, Deus tem um vinho novo para mim. E eu creio nisso, em nome de Jesus. Olha para essa pessoa e diga, muito boa noite para você. Eu declaro que tudo aquilo que você veio buscar, hoje você receberá. Eu declaro respostas e definições na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode sentar por um momento. Graças a Deus, graças a Deus. O temor do Senhor é a chave. O sentido para a palavra temor é a palavra-chave. Nas Escrituras, compreendemos que o temor é uma chave que abre a porta da sabedoria. A porta dos tesouros dos céus. E o temor do Senhor é o princípio de tudo. Há um tempo atrás, eu resumi, na minha vida, que o temor do Senhor seria a total possibilidade, a verdade, que aonde eu estiver, o Senhor está me olhando. Então muitas pessoas, às vezes, bispo, o que seria o temor? É você ter a mesma reverência, o mesmo temor, o mesmo respeito, o mesmo entendimento, que eu não tenho como esconder nada de Deus. Ele sabe tudo, Ele vê tudo, Ele está em todos os lugares. Ele é soberano, ou seja, nada sai do controle dele. E quando falamos de temor, nós falamos de sabedoria. E um dos pontos que nós aprendemos sobre a sabedoria é que o que rouba a sua sabedoria é a contaminação. A Bíblia diz, em Provérbios 9:10, diz, o temor do Senhor é o princípio, a chave da sabedoria. E o conhecimento do santo é o entendimento. Ou seja, a sabedoria é saber o que você vai fazer. E a inteligência, o entendimento, é como fazer. Então você precisa saber sempre o que fazer. É mais ou menos assim. A sabedoria é saber que o tomate é uma fruta. O entendimento é que ela não é doce, não dá para usar em salada de fruta. Amém, pessoal? Se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, sofrerá as consequências. O conhecimento ao qual a Bíblia se refere não é sobre conhecer alguém à distância, como se conhece um artista por meio de uma revista. Conhecer nesse contexto é ter intimidade. Repita comigo, intimidade. É relacionar-se de forma íntima e pessoal com Deus. E o entendimento é o mesmo que inteligência. Portanto, o temor do Senhor é a chave que abre porta da sabedoria, levando a pessoa a conhecer a Deus, que revelará a verdadeira inteligência. Ou seja, a sabedoria é saber o que fazer, a inteligência é saber o como fazer e como realizar. Consequentemente, os dias dela serão multiplicados e o tempo da vida será prolongado. Ou seja, o temor do Senhor é o início de tudo. Repita comigo, é a ponta. O sinal que revela que uma pessoa é sábia. A Bíblia diz em Provérbios 8:12, eu, a sabedoria, moro com a prudência, e tenho o conhecimento que vem com bom senso, vem do bom senso. Eu, a sabedoria, moro com a prudência, e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. O meu é o conselho sensato a mim. Pertence o entendimento e o poder. É fácil identificar onde é a sabedoria.
Uma pessoa sábia é uma pessoa prudente. Você que muitas vezes arrisca demais, é um apostador, é uma característica de alguém que não tem sabedoria, não tem temor a Deus. Porque nós precisamos identificar sempre o que eu vou perder se eu cometer essa atitude. Eu falava ainda no culto passado que a maior dificuldade das pessoas é se manter e não chegar. Porque hoje você pode sair daqui como eu sei que você sairá avivado, cheio do Espírito Santo, com um nível elevado espiritualmente, uma proximidade maior em Deus. Mas quando você sai por essa porta, o diabo, ele vai tentar de várias maneiras. As setas inflamadas, os argumentos sofisticados. Como diz ainda em 1 Pedro 5,8, o diabo está ao seu redor bramando como leão, esperando, procurando a quem ele possa tragar. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem ele possa devorar. Então, quando você sai por aquela porta, você precisa ter a sabedoria e precisa ter o bom senso. A Bíblia diz, fuja da aparência do mal, ou seja, eu não preciso estar perto, eu posso fugir. Porque a sabedoria me mantém à distância de coisas que podem oscilar o meu nível espiritual, a minha sensibilidade no espírito. Então eu, sabendo que o meu tudo, a minha maior riqueza é Deus, eu não vou arriscar a minha vida. Eu não serei mais um apostador. Repita comigo, eu não vou ser mais um apostador. Nós precisamos estar andando, sendo guiado, formado, sendo orientado a todo momento pelo Espírito Santo. E quando eu saio daqui e eu começo a me envolver com coisas que vão roubar a minha sabedoria, eu abro uma rede social e até mesmo o meu início, o meu intuito, a minha intenção inicial é ver algo da igreja, talvez uma mensagem, talvez um texto, talvez o vídeo do domingo, curtir, né? Estar ali envolvido com os trabalhos. No momento que eu acabo de ver, vem aquela vozinha, dá mais uma olhadinha, vê o que os outros estão postando. Infelizmente, muitos não têm somente coisas, pessoas não seguem somente pessoas que estão envolvidos nessa atmosfera. Muitas pessoas seguem também muitas coisas que vão te afastar, porcarias, né? Lixo, o lixo digital. E muitas pessoas ficam envolvidas com essas coisas porque acreditam que tem o controle sobre isso. A sabedoria é você saber que você não tem o controle sobre isso. É saber que todas as vezes foi dessa maneira. Você achou que tinha um controle e foi acreditar que uma coisinha não fazia diferença. Mas as coisinhas pequenas é que roubam as coisas grandes. Para Deus, não existe nada pequeno. Para nós podemos olhar coisas pequenas como insignificante, mas para Deus nada é insignificante. Isso estava bem vivo dentro de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 1, por gentileza. Eu vou ler na versão mensagem. Pode colocar para mim. Era o 3º ano do reinado de Jeoaquim, de Judá, quando o rei Nabucodonosor da Babilônia declarou guerra a Jerusalém e sitiou a cidade. O Senhor entregou o rei Jeoaquim de Judá nas mãos dele, com alguns utensílios do templo de Deus. Nabucodonosor levou o rei e os seus utensílios para a casa do tesouro do seu Deus, na terra da Babilônia, antiga Sinear. O rei ordenou a Aspenaz, chefe do pessoal do palácio, que escolhesse alguns israelitas da família real e da nobreza, jovens que fossem saudáveis e de boa aparência, inteligentes e de boa formação, de potencial para cargos de, repita comigo, liderança.
no governo, gente de elite. Você vê, o diabo, até os reis, até os ímpios querem os melhores. Ou seja, você precisa procurar o melhor para trabalhar na sua empresa. Você não pode contratar, chamar pessoas que simplesmente porque você quer ajudar. Você quer ajudar? Você vai lá, ajuda. E eu não estou falando que não pode, muito pelo contrário, você pode investir nesta pessoa. Mas se a pessoa ela não quer ser a melhor e não tem essa vontade, nós precisamos parar de perder tempo com pessoas que não querem sair dessa bolha da procrastinação, da preguiça. Querem viver sempre como mais um. Então, até o diabo, até o ímpio querem os melhores. Nós precisamos ser os melhores. Nós precisamos procurar os melhores. E lhes ensinasse a língua e cultura da Babilônia. O rei ordenou também que servissem a eles o mesmo cardápio do rei. Comiam do bom e do melhor e o mais fino vinho. Ou seja, havia um cardápio, havia algo muito bom, algo muito sofisticado. Algo que parece que é o alimento que eu preciso. Talvez Daniel e os 3 jovens nunca viram aquele tipo de comida, aquele tipo de cardápio. Mas eles, quando você vai ver no decorrer desse versículo, desse capítulo, eles não foram influenciados por aquilo que o mundo disse que é o melhor. Porque na cabeça de um justo, na cabeça de um homem cheio do Espírito Santo, sabe que o que você tem, repita comigo, a palavra de Deus, já é o melhor. Então nós não precisamos ficar sempre vislumbrados, contagiados por aquilo que o mundo está mostrando. O mundo quer vender uma imagem. O mundo quer vender algo que parece muito bom, mas nós já sabemos o que é bom. Então nós estamos lá para estabelecer cultura. Quando nós fomos para Kissimmee, muitas pessoas falaram, olha, é aqui que o pessoal faz assim, o pessoal que mora aqui tem esse tipo de dia de culto, eles vão e assistem esse dia e aqui assim funciona nos Estados Unidos. Mas nós não fomos para lá para ser mais um, nós fomos para lá para estabelecer cultura. Daniel não foi para lá para ser mais um, Daniel foi lá para estabelecer cultura. Daniel, ele já tinha toda a cultura, toda a sabedoria que ele precisava. Pode colocar no versículo? Pode deixar. Depois de 3 anos de treinamento, assumiram cargos de corte do rei, na corte do rei. 4 homens de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, estavam entre os escolhidos. O chefe de pessoal do palácio deu a eles nomes babilônicos. Daniel passou a chamar-se Beltesazar, Ananias foi chamado de Sadraque, Misael foi chamado de Mesaque e Azarias foi chamado de Abednego. Mas Daniel decidiu que não iria ficar impuro com a comida do rei, nem beber o vinho dele, por isso pediu ao chefe de pessoal do palácio que autorizasse a não comer do cardápio do rei. Pela graça de Deus, repita comigo, pela graça de Deus, o chefe de pessoal do palácio gostou de Daniel e autorizou, mas advertiu, tenho medo do que o meu senhor, o rei, possa fazer. É interessante isso. Ali, dependendo da maneira que chegasse aos ouvidos do rei, eles seriam mortos. E aquele que autorizou, até dependendo do que perguntou, também seria morto. Então é um risco muito grande você estabelecer uma cultura. Muitas vezes nós chegamos num lugar, e o lugar quer estabelecer a cultura. O lugar quer estabelecer o seu cardápio. O lugar que estabeleceu os padrões errados. Nós falamos ainda
mês passado, ainda sobre um exemplo de uma pessoa que foi trabalhar num lugar e lá as pessoas que estavam já no lugar disseram, olha, não tem problema você chegar 15 minutos depois, não tem problema você sair 15 minutos antes, fica aí com a gente uma meia hora, 40 minutos no café. E foi estabelecendo aquela cultura errada, e sempre falando mal do chefe, falar mal do trabalho, falar mal de todo mundo. E essa pessoa ela chegou lá, não, eu vou fazer aquilo que é o certo. Eu vou ser íntegro. Eu vou ser grato pela pessoa que me contratou. Eu vou chegar no horário. Eu vou sair no horário. Eu vou fazer o meu trabalho. E simplesmente por fazer o certo, ela começou a se destacar positivamente para o patrão e negativamente para os funcionários, aqueles que já tinham um padrão. Então, muitas vezes, por medo, por covardia, nós não estamos estabelecendo cultura. Nós estamos sendo contagiados. Quantos de nós, se eu chegar hoje na baia, na roda, no grupo onde você trabalha e perguntar quem você sabe que é o cristão aqui? Será que eles vão indicar você porque você tem uma linguagem diferente? Você tem uma postura diferente? Você sabe o que falar, você tem as respostas corretas, você sabe quando falar e quando não falar. Será que nós estamos nos destacando? Sabendo que eu não estou lá para ser influenciado, eu não estou lá para contaminar, para me contaminar, mas muito pelo contrário, eu devo estar lá para contaminar e não ser contaminado, influenciar e não ser influenciado, eu devo lapidar e não ser lapidado, eu devo moldar e não ser moldado. Eu estou lá para estabelecer cultura. Daniel sabia que antes de trair o rei, ele não podia se trair. Ele não poderia se envolver, porque ele não era daquele lugar. Às vezes nós chegamos num lugar, e eu vejo infelizmente muitas pessoas, quando chega e eu falo dos Estados Unidos porque eu vi isso aí pessoalmente, de pessoas que chegam lá e já estabelece, já entra nessa cultura, neste padrão, e quer ser mais um americano. Você não está lá para ser um americano. Você não está lá para ser e pegar daquele padrão. Nós já temos um padrão do reino. E quantos de nós têm medo, ou muitas vezes aquela síndrome do vira-lata, acredita que é um povo menor, eu sou brasileiro, já estou aqui de favor, ai que acontece alguma coisa. Não, você não está lá. Você não pode sair de lá e ser mais um. Não, você tem que chegar e estabelecer padrão, estabelecer cultura. Eu estou lá para prosperar. Se Deus me colocou lá, se Deus me apontou, se Deus aponta, Ele paga a conta. Então eu não devo chegar e aceitar qualquer coisa, porque eu não sou qualquer um. Aonde eu estiver, Deus vai me abençoar. Repita comigo. Aonde Deus me colocar, Deus vai me abençoar. Se Deus permitiu que Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego e vários outros, mas esses que se destacaram, fossem os cativos, os exilados, é que porque tinha um propósito. E se tem um propósito, vá até o fim. Perca a cabeça, mas não perca a sua fé. Você não pode ser mais um. Daniel sabia que não era mais um. Eu não vou comer de um cardápio que pode me contaminar. Eu não vou ser influenciado por um padrão que pode me tirar o padrão que eu demorei tanto tempo para estabelecer. Então, independente, isso acontece muito, eu já vi muitas vezes. Cristãos, quando vai para reuniões de negócios em restaurantes, tem vergonha de orar. Porque ninguém orou na mesa, ao invés dele parar ali, eu vou orar pelo meu prato. Não vai o que vão falar de mim. Eu já questionei várias vezes pessoas. Você ora, coisas pequenas, porque as pequenas que a gente revela as grandes. Porque aquele que se envergonhar de mim, eu me envergonharei de você. Se você se envergonhar de Deus, Deus está também se envergonhando de você.
Mas se você o honra, ele vai te honrar. Se eu dou tudo a Deus, Deus dará tudo para mim. Então, pessoas que tinham vergonha de simplesmente pararem, na hora que chega ali a comida, parar e orar e consagrar o seu prato. Daniel não tinha vergonha. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Quando você lê ali em Daniel 6, né, você vê que na hora que o próprio Dário ficou contrariado, por quê? Porque ele mesmo disse, o decreto era escrito em pedra. Não podia ser revogado. Quando se escreve em pedra, não dá. Os decretos dos medos e dos persas não são revogáveis. Ele caiu, mas na hora que ele entrou e selou, ele disse que o Deus que você serve o livre. Ele já tinha uma consciência de Deus. E ele sabia que aquele Deus iria livrar. E Daniel, a todo momento, ele confiou em Deus, mesmo sabendo dos decretos. Ele não se misturou. Ele não se intimidou. Não importa o que vai acontecer de mim. Importa que eu vou até o fim e vou agradar a Deus. Continua. Foi ele quem determinou esse cardápio. Se perceber que vocês não estão tão saudáveis como os outros, vai pedir a minha cabeça. Então Daniel apelou ao responsável que havia sido designado pelo chefe do pessoal do palácio para cuidar dele, de Ananias, Misael e Azarias. O responsável por eles concordou e os alimentou com vegetais e água durante 10 dias. Ao final dos 10 dias, eles tinham aparência melhor e pareciam mais saudável que todos os outros. É interessante que a primeira, olha aqui, ó, depois de 10 dias eles tinham aparência melhor e pareciam mais saudáveis que todos os outros. Às vezes as pessoas chegam aqui e elas questionam a Deus. Por que nesses 52 dias eu não tive minha vida toda mudada? A pessoa dá 30 anos para o diabo. 20 anos para o diabo. E Deus é tão bom que em 10 dias, em uma semana, em um dia, ela já muda toda aquela aparência pesada dela. Ela já recebe aquilo que ela nunca teve. Repita comigo, paz. O maior tesouro você já recebe. A maior riqueza que é o Espírito Santo na tua vida você já recebe. E já é aparente para todos. A nossa feição muda, a nossa alegria muda, a paz dos nossos olhos mudam. Sim ou não, pessoal? Tudo muda. E eu não falo, desculpa, não é um dia. Eu vejo vários aqui, quando desce as águas, elas nascem com uma outra aparência. Sim ou não, pessoal? Elas já mudam. O Espírito Santo a toma. E só um ato de uma demonstração pública da sua salvação, que é o batismo, o olhar dela muda, ela já sai pulando. Aquilo, ela nasceu de novo, em um mergulhar. E aqui já estava mostrando, é de uma hora para outra. Já era aparente a todos aqueles que não tinham fé nenhuma. Muito pelo contrário, tinham a sua fé no coisa errada. Já era aparente que eles já eram diferenciados, eram mais saudáveis. Continua. Assim o responsável continuou a dispensá-los da comida e da bebida do cardápio do rei e servia-lhes apenas vegetais. Deus deu a esses 4 jovens, repita comigo, conhecimento e habilidades, repita comigo, em todas as áreas. Habilidade financeira, vamos? Habilidade financeira, habilidade profissional, habilidade emocional, habilidade sentimental. Lembra da unção de Bezalel? Destreza, capacidade, plena capacidade, destreza. Em todas as áreas, tanto teórica quanto prática. Tanto teórica como prática. Hoje ainda eu falava na reunião dos Eliaquins, às 8 da manhã, que nós realizamos,
O paralítico de Listra, que foi que o programa que a bispa trouxe, né? Isso que já não é novo este versículo. A Bíblia diz que ele pulou e é como ele tivesse feito a vida toda. Amém, pessoal? Então ele não teve só a teórica, mas ele teve a prática. A criança ele demora 1 ano, quase 1 ano, para aprender a andar, a se equilibrar. E de uma hora para outra, Deus deu musculatura, Deus deu equilíbrio, Deus deu capacidade para pular, para andar. Tudo de uma vez só. Você se tornou quase um maratonista de um dia para o outro. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz na sua vida. De um dia para o outro, em uma ordem que foi dada, ponha-se de pé. E é assim que você tem que mandar e determinar todas as áreas paralíticas na sua vida. Que está sentada, ele ficou sentado por uma vida toda. Ponha-se de pé. Área financeira, ponha-se de pé. Meu casamento, ponha-se de pé. O meu emocional, ponha-se de pé. A minha saúde, ponha-se de pé. Eu declaro que aquilo que me mantinha sentado paralítico, eu dou uma ordem. E aquilo acontece, sabe por quê? Porque chega no tempo, como Paulo disse, ele viu que ele estava pronto para a obra de Deus e pronto para crer. Chega no tempo que você chega a estar alinhado com o seu milagre. E nós precisamos estar alinhados, nos alinhando com o nosso milagre. E hoje a palavra vem para você se alinhar com o seu milagre. Tenha a sabedoria para você se alinhar com o seu milagre, porque na vida de muitos o problema é que não vive os seus milagres é porque falta de sabedoria. Falta temor. Porque se você entendesse que Daniel fez a mesma coisa, ele era o mesmo Daniel, tinha a mesma rotina. Repita comigo, Daniel era uma pessoa disciplinada, de rotina. Então ele simplesmente fez a mesma coisa que ele fazia em Jerusalém. A mesma coisa. E às vezes as pessoas acham que você vai ter que fazer algo diferente. Não, se você fizer a mesma coisa todos os dias eu vou orar, eu vou declarar, eu vou ler a Bíblia, eu vou me envolver com as coisas certas, eu vou mudar a minha atmosfera, porque a palavra de segunda veio falando sobre isso, Lucas 13. A árvore, a figueira que não dava fruto foi cavada, ou seja, eu abro espaço e eu adubo, porque a gente precisa adubar. E você só aduba quando você se enche da palavra, quando você é cheio do Espírito Santo. Então Daniel fazia a mesma coisa. E o problema é que muitas pessoas chegam e falam, bispo, eu não sei o que eu tenho que fazer. Há um tempo eu falava com uma pessoa e ela assim perdeu tudo, tinha 3 empresas, perdeu tudo. Tudo. E eu só fiz uma pergunta. Depois que falou que está faltando até mistura. Há quanto tempo? Estou há anos, décadas na fé. Há quantos anos você não dizia minha oferta? Há uns 4 anos. O que eu tenho que falar? Não tem mais nada, acabou o atendimento. Dizime minha oferta, resolva a sua vida, vai e não peques mais. Porque que oração que eu vou fazer para a pessoa ser abençoada financeiramente? Se ela não está aqui, se ela está quebrando princípios. Se você quebra princípios, os princípios te quebram. Se você não entende a lei da semeadura, você não vai entender nenhuma lei. Porque tudo que eu faço volta para mim. E se eu não estou derramando, se eu não estou semeando, se eu não estou despejando, se eu não estou jogando a semente na terra, o que eu estou esperando colher? Não vou colher nada. Porque não tem nada que foi plantado. Tem pessoas que estão comendo semente e jogando fora o pão. Então, tem coisas que é muito óbvia. A questão é que, por que eu perguntei, por que você... Assim, o problema é o orgulho. Porque você acha que conhece tanto da palavra, mas você é um orgulhoso, que você não se submete à palavra. Você que quer estar acima da palavra. Você está como o povo de Ageu,
trabalha muito, a pessoa cansada, trabalhadora, mas não colhe nada. É como no livro de Ageu fala, um saquitel furado, tudo que você coloca, imagina, você vai botando as compras, vai no mercado, joga as compras e está furada a sacola. Você só vai botando as coisas dentro e ela vai cair no chão e vai sendo perdida durante o caminho. Daniel, ele entendeu que se eu não me contaminar, a sabedoria vem. Eu vou crescer. E não é uma corrida. Não é para quê? Não, no caso, não é quem chega primeiro. É entender que esta caminhada com Deus é uma caminhada de persistência. É uma caminhada de resiliência. É uma caminhada de disciplina. Eu estabeleço essa disciplina na minha vida. Eu não vou mais me contaminar, eu vou mudar e eu vou me disciplinar em Deus. E a Bíblia diz que não será fácil, não pense que receber... Ou melhor, nenhuma disciplina no início parece motivo de alegria. Então no início a Bíblia já te mostra essa disciplina em Deus, que vai mastigar a sua carne, vai doer, mas vai ser necessária. E hoje eu quero trazer aqui, falei até demais, né, Tadeu? A gente conversou muito hoje por WhatsApp. Eu quero que vocês recebam aqui o Tadeu e a Jaqueline, casal maravilhoso, né, que tem um testemunho fortíssimo, fortíssimo, fortíssimo. E Deus está honrando eles demais. Tadeu, Jaque, fala para nós como você chegou no ministério. Eu sei que é muita coisa. A gente falou ali, olha, Deus ele fez uma restauração. É muita coisa, mas fala qual o nível de destruição, até onde você chegou, Tadeu? Bispo, se a gente começar a contar sobre a nossa vida, acho que dá uma temporada de Destino Curado. Nós chegamos no ministério separados, né, com um casamento destruído em todas as áreas, todas. Nós fomos cada um para uma igreja, morávamos em São José do Rio Preto. Nós nos separamos por conta de uma infidelidade minha. A Jaque foi na igreja de Guapiaçu e eu fui na sede de Rio Preto. E aí eu falo que sempre ela foi uma pessoa muito, muito cheia de Deus, mesmo quando não estávamos no caminho de Deus. Porque mesmo quando a gente se separou, que eu saí de casa, a primeira coisa que ela falou para mim foi: hoje inicia um propósito na igreja, vá para a igreja e busque pela restauração da nossa vida. E eu fui, não estava crendo que Deus podia restaurar, porque eu saí de casa, ela não me mandou embora de casa. Eu saí de casa por conta, e eu lembro que eu entrei na sede e derramei de tanto chorar, sentei lá no fundo, pedindo perdão para Deus restaurar, para que Deus me desse uma nova chance, pedi perdão para Deus, futuramente depois pedi perdão para ela também, mas não era só o casamento. Nós vivemos uma vida totalmente humilhada, e a nossa vida financeira era de escassez total. Eu lembro que quando a gente entrou no ministério, fazia 1 ano mais ou menos que eu estava na empresa que eu estou hoje. E sempre tive resultados bons, por mais que eu nunca tinha trabalhado com venda. A minha primeira experiência como vendedor na minha vida foi na empresa que eu trabalho hoje. E eu sempre tive resultados bons, mas é o que o senhor acabou de falar. Era um saco vazio. Caía pagamento, caíam premiações, e na hora que eu via, eu não conseguia pagar as contas mínimas, né? Acho que o maior ponto de vergonha da minha vida foi por não poder ser o provedor da nossa casa. Eu dependia do salário dela para complementar a renda, para poder ter o mínimo básico dentro da nossa casa. Você falou para mim ainda que você ganhava um salário, mas esse salário não era alto, você praticamente era um salário mínimo, né? Era na casa de R$2.000. Um pouco mais, mas você já não pagava aluguel, não tinha essas despesas e nada, mesmo não tendo essas despesas, você vivia sendo humilhado, envergonhado nessa área financeira. Não tinha parcela de carro, não tinha aluguel, era literalmente para ter compra de mês dentro de casa e sair para almoçar ou jantar fora de casa, em casos muito pontuais. Eu até comentei com o senhor que durante muitos anos
eu vivi fazendo a dança do cartão. Não sei se todos conhecem, né? Mas eu pegava o limite de um cartão para pagar um outro. Pegava o limite de um cartão para pagar outro. Ou seja, eu não pagava nenhum cartão. Eu tombava a dívida para frente, até o momento que isso se tornou algo impagável. O nome, para que nome? Foi entrando numa situação que se tornou a tão famosa dívida impagável. Que em algum momento eu simplesmente cheguei e falei, vou parar de pagar. Aí celularzinho no modo avião, pro 011 não... Você conseguia fazer um cartão da Renner, pelo menos? Não conseguia fazer cartão de conta digital, que normalmente libera limite para quem não tem renda. Eu não conseguia ter nada. Usava os cartões dela, apertou alguma coisa, pedi empréstimo no nome dela para pagar contas do mês. Parcelava, apertava ali na frente 2 meses, pedia outro empréstimo para quitar o empréstimo para pagar as contas do mês. E assim foi indo durante muito tempo. Sempre, dízimo e oferta, você não respeitava? O meu bloqueio, ela sempre foi dizimista, até quando estávamos numa outra igreja. Inclusive, a gente fala muito do temor a Deus. Ela sempre teve esse temor e eu nunca tive. Nós íamos em uma outra igreja, eu era do louvor, eu cantava e tocava, eu fumava durante o dia, eu bebia de final de semana e à noite eu estava lá. Eu fumava o dia inteiro, lavava as minhas mãos, lavava a cara para tirar, achava que eu tirava o cheiro de cigarro, subia no altar, tocava, cantava. Ou seja, você nunca respeitou o altar? Nunca. Eu não conseguia, bispo, dar uma nota de R$2 dentro do envelope. Nós não estamos falando de dízimos de 1.000, 2.000, 5.000, 10.000. Uma nota de R$2 me incomodava. Ela sempre dizimava pouco, ela sempre dizimou. E pelo contrário, além de eu não dizimar, quando apertava em casa eu fazia assim, ó. Vai, o dinheiro que você deu na igreja dava para pagar essa conta. E aí ela vinha como discurso e eu falava, então tá bom, então não reclama quando falta. Liga para o pastor e pede para o pastor pagar a conta. Ou seja, agora você colocava, mesmo não tendo, você colocava, e é sempre assim, né? Os que não têm, os que primeiro reclamam. É isso, exatamente. Mas por quê? Porque sempre o seu Deus é o dinheiro. Exatamente. E ele te conduzia. Totalmente, bispo. Dava para você saber... Buscava o dinheiro e não... Nunca tinha. Era empréstimo atrás de empréstimo para ter um dinheiro que eu não via nem passar pela minha mão. Era o nível de desobediência que eu tinha, ele era tão gritante, bispo, que eu lembro como se fosse ontem, que o primeiro jejum que eu participei no ministério, o meu nível de temor era tão zero que eu saí da igreja extremamente bravo com a bispa. Porque eu falei, essa mulher não tem respeito pela minha fome. Porque nós saímos de um jejum, era 5 horas da tarde. Não, que Deus como testemunha. Todo mundo da igreja ficou olhando para minha cara e essa aqui tá, Deus. Eu falei, pelo amor de Deus, eu tô com fome. Essa mulher me segura. Essa mulher me segura um jejum. E aí, hoje a gente dá risada, mas foi ajoelhado no altar que eu parei e pensei assim, gente, eu já fiquei 3 dias na fila de um show de rock sem tomar banho, comendo cachorro quente, bebendo. Eu não consigo ficar 8, 9, 10 horas de jejum pela minha vida. Eu não consigo ajoelhar num altar 5 minutos para orar, mas eu fico em pé cantando música de mundo, tocando música de mundo, que eu tinha banda de mundo. Ali foi meio que Deus foi falando, você está entendendo o que eu tenho para você? E eu lembro que... Oi? Faz uma colocação, meu amor. O fato é, bispo, que ele falou tudo, mas ele esqueceu de alguns pontos. Fala. Que... A mulher sempre lembra dos detalhes, gente. Não vai esconder, não. Você não vai esconder, não. É aquilo, né? Como a bispa prega, o senhor prega e os demais que pregam nesse altar falam, se você não dizima num lugar, você vai dizimar num outro. Vai. Ele, por desobediência, o sonho dele era ter uma Saveiro. Você não me falou no WhatsApp, hein? Não. Ele me comprou uma Saveiro à distância, que era o sonho dele. E eu, na hora que vi, essa Saveiro já estava em casa, sem necessidade. Por desobediência. Com 3 meses, essa Saveiro fundiu o motor. Ele não dizimava, mas ele teve que dizimar mais de R$5.000 no mecânico. Meu Deus do céu. A nossa vida era... O Lucas, naquela época, ele ficava extremamente doente. Ele né, não dizimava, mas a farmácia era R$700 e R$800 todo mês. Todo mês. Vocês estão entendendo, pessoal? Nunca fica sem dizimar.
Era muito além do que ele ganhava aquilo. Porque um dízimo de R$800 é um dízimo de quem ganha 8. Ele não ganhava aquilo naquela época. Não. E nem o meu salário junto com ele naquela época, acredito que não dava isso. Né? Então, E ressalta isso novamente, isso é muito importante. Que nunca é os 10%. não, sempre é quase sempre, tudo. Exatamente. É 90%. É Teve 90%. meses de eu olhar e falar assim, meu Deus, o que está acontecendo com esse menino? O médico falou, mas ele já tomou 3 tipos de antibiótico diferente e o que ele tem não melhora. A gente era roubado. Hoje nós temos essa consciência de passado tantos anos e saber que a desobediência era dele. Né? Aquela desobediência não cumpria com princípios básicos, né? E era roubado. A gente era roubado assim constantemente, como ele falou, essas questões. Eu sempre tive que me posicionar, né? Em questão, eu sempre disse para ele que ele não sabia o que custava 1 quilo de carne, né? E era aquela humilhação, aquela vergonha, aquela derrota e várias outras escolhas. Faltava muita coisa. Assim, a comida em casa... A vida estava parada. Mas também, bispo, tem a questão que eu preciso de colocar. Sim. Eu fui criada num lar que eu fui ensinada ainda a usar o dinheiro. Né? Sim. Eu venho de uma família com uma condição financeira muito alta, né? Meu pai, e eu trouxe isso para o casamento. Né? Então, cada vez que ele não era o homem provedor de casa, eu martelava ainda mais isso na cabeça dele. Pingava ali. Vixe, o dia inteiro. Então, isso acabou que eu enterrei ele dentro de um buraco, né? E é aquela coisa, Ao né? invés de ter sabedoria, isso, não tinha, estava sendo tola. É o que a palavra de Deus hoje nos trouxe. Exatamente. Então, eu não tinha sabedoria nenhuma, então eu ficava ali martelando aquilo na cabeça dele, e que foi que eu vivi todas essas experiências ruins com o Tadeu, só que assim, eu nunca deixei de acreditar. Eu cheguei no ministério e eu sempre confiei. Eu acordava nas madrugadas, eu ungi o Tadeu sem ele ver. Eu ungi os pés dele porque ele não tinha temor, ele não tinha reverência, né? Então, assim, que nem ele falou, ele era gerente de um posto de gasolina lá em Rio Preto, ele fumava escondido, eu não sabia. Um dia eu cheguei, ele estava encostado na bomba de combustível fumando. Olha para você ver. Olha isso, gente. O nível do temor da pessoa. Olha os livramentos. Olha os livramentos. Então, hoje eu olho assim a circunstância e eu falo, Senhor, se não fosse o Senhor na nossa vida, né? Foi Deus, né? E fala uma coisa, já que não era só no financeiro, o casamento também não ia bem. Não, óbvio que não. Eu cheguei na igreja, como ele disse, separada, né, dele. Eu estava destinada a não perdoar porque financeiramente eu não precisava dele. Eu tinha lá minha casa, né, tudo estabelecida. E vale frisar também que Deus pegou eu para tratar. Né? Eu falo que na fila do orgulho eu passei todas as vezes e mais um pouco, porque eu era extremamente orgulhosa e eu sou enfermeira de profissão, né, padrão. Eu prestei um concurso, passei e fiquei 14 anos trabalhando. E um dia Deus falou para mim que tinha colocado um ponto final naquilo. E no momento eu não entendi, bispo. Eu relutei porque a palavra veio em janeiro e eu relutei até o propósito de 52 dias. Aí no propósito de 52 dias a bispa entrou e ainda entregou uma palavra, falou assim, o portal vai se fechar. É o último mês. Se você não tomar a decisão, você vai acabar com o futuro da tua vida. E ali eu precisei de me colocar na submissão do Tadeu. Por quê? Ali Deus queria trabalhar o caráter dele, né? E eu me colocar debaixo da submissão dele, Deus queria trabalhar o meu orgulho também, né? Tudo aquilo que eu também tinha plantado. E tem sido um plantio, né? De rompimentos, de avanços. Eu precisei de exonerar o cargo, né? Porque a gente afasta, se tem um tempo para afastar. E hoje eu exonerei e hoje eu vivo debaixo da submissão dele e ele é quem ele é hoje, porque, né, nós tomamos as decisões que precisavam de ser tomadas, aqueles cortes bem doloridos na carne mesmo. Fala uma coisa, Jaque e Tadeu. Eu não vou puxar muito, abrir muito, mas não era somente brigas. Havia também situações de imoralidade no casamento. Sim. E também na sua vida, mais particularmente ainda. Né? Muitas situações. Bispo, a nossa vida era regrada em promiscuidade, em imoralidade, como eu comentei hoje com o senhor. Né? Nós tínhamos uma vida íntima, onde nós juntos compactuamos com pornografia no nosso momento íntimo, coisa que a gente não precisava. Eu tinha uma necessidade de toque, de pornografia, de masturbação tão grande na minha vida que eu chegava a parar o carro no meio de um dia de trabalho debaixo de uma árvore
Não é algo que, mas é em casa, tomou um banho. Não, era durante o dia. Durante o dia acontecia. E aquilo foi durante muitos anos. Muitos anos, É a uma nossa vida. escravidão. Total, total. E a gente acha, eu fui fumante durante mais de 20 anos, bebi durante muito tempo da minha vida, usei todo tipo de droga que o senhor imaginar. O tal da pornografia, bispo, é uma maldição que não são muitos que conseguem se libertar. Aqueles que conseguem, vigia para que não caia, porque creio eu, que um doce, não o vício que mais derruba quem está no Um alto. dos piores vícios. O pior. Ele destrói a mente, destrói o corpo. Tudo, tudo. E não é Destrói porque a faltava família. coisa em casa, porque não faltava, mas era a necessidade que vinha. Dá uma paradinha agora é uma hora boa. E o senhor vê, né? Ela falou da parte do cargo dela que ela exonerou, né, bispo? Quando ela falou que ela ia exonerar, eu fiquei tremendo de medo de não conseguir sustentar a família sozinho. Porque eu com ela já estava difícil. Na hora que ela chegou e falou, vou exonerar, eu falei, não, dá uma segurada. Eu não dou conta sozinho. Ela falou, não, mas vamos. E Deus foi tão maravilhoso que nunca faltou, mesmo em momentos em que o mundo estava em caos. Né? Na época da pandemia, por exemplo, foi a época que eu recebi 2 promoções. Na época, no ano da pandemia. Fala daquela multa que você falou para mim lá. Eu comentei com o senhor, às vezes vai parecer, eu falo que é como Deus, como testemunha, porque se eu contar, por isso que eu ninguém peço o acredita. testemunho antes, pessoal, porque aí eu sei, entendeu? Aí eu sei, para ele não esquecer. O meu primeiro dízimo que eu devolvi de coração foi um dízimo de R$70, porque eu voltei de férias, não tive salário. Quem é trabalhador CLT sabe que quando você retorna de férias, você não tem o seu salário porque a empresa adianta. Eu recebi uma premiação de R$700. E eu lembro que eu peguei, coloquei R$70 no envelope, falei, Deus, a única parte da Bíblia que fala para fazer prova do Senhor é no dízimo. Então eu estou fazendo prova. Por sua conta em risco. Se deixar faltar alguma coisa, nós vamos conversar. E coloquei dentro da arca lá da sede. Presta atenção, pessoal, é muito importante isso, porque é assim que Deus testa as pessoas. Fala assim. O maior salário foi não, R$70. foi R$70, mas fala o que aconteceu. Aí eu fiquei feliz que eu falei, gente, agora eu mudei a minha linha de raciocínio, agora eu não vou mais dever para Deus, que é de Deus, é de Deus. Tomei uma multa de ultrapassagem contínua, R$1.800 a multa no mês seguinte. E não foi nem por imprudência, foi porque um caminhão brecou, eu tive que tirar e tinha uma viatura. Quanto você ganhava? Eu ganhava 2.000. 2.000. Pouquinho. Praticamente o salário todo. O salário inteiro. E passou, a multa chegou, eu consegui com um amigo meu que era da polícia tirar os pontos, porque essa multa multiplicava por 7. Eu perdi a carteira, mas a multa ele não conseguiu tirar o valor. E aí eu estava na frente da empresa conversando com um amigo meu, e aí ele subiu para a empresa, eu estava lá. E eu lembro que eu parei, olhei para cima e falei, Deus, você falou para eu dizimar, eu dizimei, você me entrega uma multa do tamanho do meu salário? Falei, o senhor é o dono do ouro e da prata e o senhor vai desenrolar isso para mim, porque eu não aceito, não. E tocou meu telefone, eu atendi, era minha mãe. E ela falou, e filho, tudo bem? Eu respirei. Falei, vai ficar tudo bem. O que você precisa? A mãe falou, não, filho, é que eu fiz há 4 anos atrás um título de capitalização para você e um para o seu irmão. E esse ano pode resgatar, eu estou transferindo R$1.800 na sua conta. É difícil de acreditar, porque foi cravado. Eu parei, eu olhei para o céu e falei, poxa, foi rápido, né? E eu ri, falei, mãe, Deus abençoe, obrigado. Ela, estou transferindo na sua conta, deu... Na época não tinha Pix, então deu 1 hora e pouco, 2 horas, caiu na minha conta, eu fui, paguei a multa, ali eu entendi. Falei, não dá para ficar brincando com o que é sério. Não dá para ficar correndo esse risco. Então, se sendo obediente, nós somos provados, eu falei, ser provado por imprudência, eu não vou ser, não. E dali para frente, bispo, foi crescente atrás de crescente, foram promoções, foram cargos sendo criados para me favorecer, foram resultados que eu tive quanto vendedor. Quem trabalha com venda sabe que muitas vezes, dia 28, dia 29, não tem muito o que fazer. E de outros vendedores olharem para minha cara e falar assim, Tadeu, esse mês nem Deus te dá o prêmio de melhor vendedor. Falei, meu amigo, seu Deus eu não conheço, mas o meu faz cada coisa que se eu te contar você não acredita. E 2 dias eu consegui entregar minha meta e fui o melhor da equipe. E disparado, assim. 10 premiações em 1 ano. Ô Tadeu, me fala antes da gente entrar nas bênçãos. A gente acabou de desgraça, agora a gente entra na bênção.
E olha aqui, ó, não é 10% isso aqui, gente. Não é Nem o 10%. dízimo. Não, nada. Não é 10% o testemunho dele. Fala uma coisa pra gente, Tadeu. Quando você começou a ser regrato, fiel com os dízimos e as ofertas, o que começou a mudar? E depois, quando você se tornou um Eliaquim, um Jiré no reino? Bispo, tudo que eu colocava as mãos começou a favorecer. Tudo. A partir do momento em que eu decidi ser um dizimista fiel, não eu, mas a nossa casa, né? Ela também é uma dizimista fiel. O Lucas é um ofertante fiel. Todos os meses nós fazemos uma oferta em nome dele para a escolinha. E a partir do momento em que nós consolidamos a nossa família, Deus começou a mexer com todas as circunstâncias para nos favorecer. Então, é aquilo que eu comentei com o senhor. Nós estávamos no interior, um cargo foi criado para que eu mudasse para Campinas. Eu vim para Campinas, entrei num processo seletivo, que o processo foi extinto no meio do processo, por conta de um convite que foi feito por uma outra pessoa. Foi criada uma outra vaga para ser colocado, que é a vaga que eu estou hoje. Então, assim, bispo, mesmo quando tudo vai para um caminho negativo ou um caminho que não vai dar certo, Deus vem e mostra que Ele está com a gente. Então, nós tivemos assim situações em que nos preocupa, claro que nos preocupa em algum momento, mas nos preocupa com aquele sentimento de eu preciso crer de que Deus está no controle. Lá na frente, eu posso até olhar e falar, ali eu acho que vai dar uma dor de cabeça, mas eu vou tranquilo. E a partir do momento em que nós nos posicionamos quanto Eliaquins, como pessoas que mantêm a obra, Deus vem derramando muito mais na nossa vida. A ponto da gente chegar em meses aí de fazer ofertas que nós não tínhamos. Ofertas para o trabalho de jovens, ofertas para o trabalho das cestas básicas, que a gente fez o trabalho alguns meses atrás. Foram ofertas que a gente não tinha como fazer. Não é que estava sobrando, não é que tinha guardado, não é que eu paguei as contas, sobrou, eu vou ofertar o que sobrou. Não, foi uma oferta que nós não tínhamos como fazer. Eu falei, amor, vamos fazer. E ela na hora falou, faça. Nunca na minha vida ela estendeu a mão e falou, não faça. E dali começou as explosões. Coloca para mim aquela imagem que eu pedi para colocar. Tadeu, fala, isso aqui é um dos testemunhos, pessoal. Não podia mostrar o que é que eu tiro? Pode mostrar, faço questão. Às vezes não pode mostrar. Tadeu, fala um pouquinho para a gente o que é isso, para as pessoas entenderem. Fala da história de Marília. No final do ano passado, tivemos uma troca de um gerente na unidade da Aurora de Marília. Ele trabalha na empresa Aurora, gente. Tá? E o meu antigo gerente regional falou, Tadeu, eu preciso que você vá para a unidade em dezembro, fique dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril, porque ela vai ficar sem gerente. Nós vamos trazer provavelmente um gerente de fora e eu preciso que você cuide da unidade, porque a unidade está num ponto que provavelmente corra risco de nós fecharmos, porque os entregáveis dela não estão pagando pelo menos o custo fixo. Ou seja, ia fechar. A unidade ia fechar, você ia demitir ia lá 100%. mesmo para pagar a luz mesmo. Exatamente. E aí eu fui, eu fiquei em dezembro, entregamos um resultado. Eu fiz questão de mandar para o senhor uma linha do tempo de 6 meses antes, por quê? Para mostrar que realmente a unidade não entregava 90% do que ela deveria entregar. 90%. O vermelho ali é o negativo que estava na gestão antiga. Resultado da gerência anterior. A partir do primeiro azul ali, que é os 115%, foi o resultado que eu entreguei no meu primeiro mês. Na verdade, não um mês, eu fiquei 3 semanas somente lá. E aí eu entreguei esse resultado, o gerente me chamou e falou, Tadeu, bacana, mas a unidade lá, vê como é que você vai fazer. Eu falei, não, eu vou entregar a meta todos os meses até abril. Aí ele riu e falou, lá é complicado. Eu falei, não, para mim não tem outra opção. A única opção que eu tenho é entregar a meta. Ninguém conseguiu resolver esse problema. Ninguém conseguiu. E assim, bispo, nós estamos falando só de meta, mas a reestruturação total da empresa, total, da equipe, profissionais que estavam derrubados, profissionais que estavam desmotivados, tementes, né, pela palavra de Deus. E o mais importante, bispo, ao meu ver, o mais importante, quando eu estive lá a partir de janeiro, que nós começamos a fazer as reuniões nas segundas-feiras. Foi janeiro, foi fevereiro, agora não me recordo de cabeça. Mas a primeira coisa que eu fiz lá foi ungir a unidade inteira. Ungir o quarteirão, ungir cada doca, ungir o trevo de Marília.
declarando que aquela unidade não seria uma vergonha mais para a Aurora. Que aquela unidade ia entregar resultados que nunca ninguém entregou. E aí eu declarava diariamente, todos os dias eu orava antes de descer do meu carro, eu mandava sempre mensagem para ela, acabei de chegar aqui na unidade, derramando óleo, ungindo e declarando que um mês seria melhor que o outro. Todo dia. Todos os dias. Todos os dias durante 4 meses. Às vezes as pessoas acham que isso não faz diferença, Tadeu. E por isso que não faz. Faz total diferença, bispo. Só dizimar e ofertar tá tudo certo. Não tá, isso é o mínimo. Isso é para um cristão ruim, dizimar e ofertar. A partir do momento em que a gente entrega os resultados todos na mão de Deus, o resultado é isso. E aí, tá entendendo, pessoal? Aqui a gente está falando de menos 80 ali, ó. Quase 80, né? 90, né? Chegou a menos 90. Chegou ali. Quase 90% da meta ali. Negativo. Com desvios altos e com rentabilidade negativa, entregando prejuízo. E hoje a empresa está com a rentabilidade acima de 28%. Para quem trabalha com venda sabe que não é uma margem simples. E o cargo? Fala do seu cargo. Não existia. O cargo que estava, não. O cargo, quando eu participei do processo para ser coordenador regional, eu entrei no processo porque eu participei de um processo na Aurora, bispo, que foi quando eu fui contratado. Os outros 7 promoções que eu tive foram convites de cargos que foram criados. E esse processo de coordenador que eu participei, eu entrei no processo, no meio do processo, escolheram uma pessoa para ser convidada e extinguiram o processo. Eu falei, beleza, mas eu preciso me apegar ao livro de Apocalipse. Se Deus abre uma porta que ninguém fecha e fecha uma porta que ninguém abre. Se Deus fechou é porque tem uma porta maior. E Deus foi tão maravilhoso que o meu gerente pediu um outro cargo e me colocou nesse cargo junto com ele. Então, bispo, temos lutas. Eu sempre falo, acho que eu já falei inclusive para o senhor, estou longe ainda do que Deus tem para mim, para nós, para nossa família. Mas eu também estou muito longe do que eu estava quando eu entrei no ministério. A minha vida está muito além do que estava quando eu entrei no ministério. E ali, Deus é tão maravilhoso que as pessoas começaram a ter sede do que eu tinha, por que eu consegui entregar esses resultados. E aí, pessoas novas vindo e falando, mas como que você consegue? O que você faz de diferente? Eu falo, senta aqui, vamos conversar. Tem um dia que eu fiquei meio período falando da Bíblia com eles. Peguei programa, coloquei programa. Fazer oração. São meninos novos que trabalham lá. Isso é muito importante, pessoal, porque casa perfeitamente com a palavra de Daniel. Quando você pega no livro de Daniel 6, capítulo 6, você vê que todos os governadores, eram 120 governadores, sátrapas, né? Mas ali a versão mensagem fala governadores, e 3 ministros. Um deles era Daniel. E ele fazia um trabalho tão excelente que Dário ia colocar ele acima de todos. Ou seja, o mais poderoso do reino. Em nenhum momento falou que ele se destacou pela fé dele. Foi pelo trabalho excelente que ele executava. Vocês estão entendendo, pessoal? Você ser o melhor na sua área vai te gerar uma oportunidade para você pregar o evangelho. Não dá para você falar de cura sendo doente. Não dá para você falar de maratona sendo paralítico. Não dá para você falar de prosperidade vivendo uma miséria. Então, Deus ele abriu através dos resultados que as pessoas queriam. Como ele recebeu tantas promoções, salário dele, ou melhor, a promoção, o salário dele foi 15 vezes multiplicada, pelo que nós estamos falando aqui. 15 vezes o seu salário se tornou o seu dízimo. Promoções que não existiam foram criadas para ele. Todos queriam saber o que ele tem de diferente dos outros. Como ele está conseguindo aquilo que ninguém conseguiu. E qual era a resposta, Tadeu? Deus. Deus faz através de todos aqueles que creem. Inclusive, eu orei durante muito tempo para que Deus me tornasse um resolvedor de problemas em todas as áreas. E acho que Deus levou a sério mesmo, porque foi me confiado cada problema. E eu lembro que uma vez eu estava de férias, estávamos aí em Iguapiaçu. E o gerente mandou uma mensagem para mim, o gerente da unidade, né, porque falou, Tadeu, eu preciso que você volte de férias, porque o negócio não anda sem você, eu preciso entender o que você faz de diferente. Eu falava, eu não faço nada.
Ele falava que quando chegava em fechamento, ele me ligava, vem para a unidade, que quando você vem para a unidade, você entra cantando esses hinos aí e o resultado tudo flui. E bispo, eu não Ouviram, posso... pessoal? eu Como não- é, Tadeu? Repete aí. Que Repete. quando eu entrava na unidade comercial, ele falava, vem, porque quando você entra cantando esses hinos e sempre o resultado acontece. E resolve tudo. E bispo, é incrível como a gente tem que consagrar tudo. Tudo. Até para não tomar muito tempo aí, porque já esticou um pouco. Mas eu falo que eu costumava abençoar, inclusive, os meus clientes. Né? E teve um cliente específico que uma vez eu visitei, que eu sempre ungia ele, porque ele era o cara que fechava o mês da unidade comercial. Fica lá em José Bonifácio. E eu fiquei sabendo que a filha dele passou por uma cirurgia e estava na UTI. Eu catei o carro e fui lá, ungi. Entrei lá, ele falou, Tadeu, beleza, ó, o mercado, eu falei, como é que tá sua filha? Não, minha filha tá bem. Eu falei, o que ela tem? E a gente começou a conversar, conversamos, ficamos 2 horas conversando. Depois ele falou, eu vou dar uma olhadinha. Eu falei, não vim para falar de negócio. Posso fazer uma oração por você e pela sua filha? Ele falou, pode. Eu fiz uma oração, peguei na mão, falei que Deus abençoe e declaro que ela já está curada. E eu fui embora. Deu meia hora, eu olhei no meu WhatsApp, tinha um pedido 3 vezes mais do que normalmente ele comprava. Eu liguei e falei, Vilmar? Ele falou, não quero falar nada sobre isso. Pega o pedido e entrega quando você quiser, no preço que você quiser, com a condição que você precisar, porque nunca ninguém entrou na minha empresa para perguntar como que a minha família estava e nunca ninguém fez uma oração. Então o poder da oração muda toda e qualquer circunstância em qualquer ramo da nossa vida. Do pedreiro, não desmerecendo nenhum tipo de função, até o maior empresário do mundo. Quando a gente consagra a nossa vida a Deus e deixa Deus usar em qualquer lugar que a gente pisar, não tem como resultado ser diferente disso. Esse painel significa a diferença daquele que serve para aquele que não serve. É impressionante. É o que eu estou falando aqui, pessoal. Você não se envergonha da sua fé. Eu oro todas as refeições no meio de um refeitório com mais de 50 pessoas. O que o senhor falou, por isso que eu estou comentando. Sem vergonha nenhuma. Você é chefe de uma equipe e é isso que você leva para eles. Sempre, sempre. Aonde eu estou. E todo mundo sabe que eu sou cristão, porque tem pessoas que não são, que quando eu entro alguns assuntos mudam. Que sabem que provavelmente é algo que eu não vou aprovar. Tadeu, vale a pena servir a Deus? Bispo, não tem outra opção se você quer ter sucesso. Não tem outra opção. Não tem outro meio. Tem atalhos que trazem até alguns resultados enganadores momentâneos. Mas é Deus que sustenta e Deus que leva para você para um nível muito mais alto. Vale a pena dizimar e ofertar, Tadeu? Hoje, a maior mudança que nós tivemos na nossa vida, eu vou falar mais por mim porque ela já era, ter me tornado um dizimista, um ofertante, e não ter medo de derramar no reino. Eu falo que o propósito de todo e qualquer tipo de promoção ou de alteração de salário, eu penso, não é nada para mim. Quando a bispa pregou sobre o pão e sobre a semente, aquilo ficou claro para mim. Não adianta eu querer comer a semente, não adianta eu querer desfrutar da semente. A semente é para plantar. Quando for a hora do pão, Deus vai falar, esse é o pão. Então não tem como. Uma família estruturada no mesmo propósito de Deus. E sobre aquele que ainda não se tornou um Eliaquim, o que você falaria para ele, Tadeu? Para de financiar as obras do diabo, porque você é um Eliaquim. Só que você está sendo um Eliaquim, um financiador de outras obras. Derrame no reino de Deus, derrame nas obras de Deus, e com certeza Deus vai colocar você num lugar que você nunca achou que fosse possível. Independente do quão alto você já está. Não é nada perto do que Deus tem para fazer por você. Para finalizar, Tadeu, vamos repetir, pessoal. Eu sou um Eliaquim. Um Eliaquim. Aquele que Deus levanta Aquele que Deus levanta e sustenta. e sustenta. Amém. Se coloque de pé, por gentileza. Todos os dias, que nós realizamos a nossa reunião,
Eu sempre começo falando sobre Isaías, sobre o Eliaquim. Sempre, todas as vezes. Porque a gente não pode esquecer aquilo que Deus nos chamou para ser. Os testemunhos estão aí. Você vê que você nunca dizima a mesma coisa para o diabo. Você fica com 10, ele fica com 90. Aqui, você fica com 90 e você devolve 10. Então, dizimar, sempre nós vamos dizimar. Sempre. Mas mais do que isso, você precisa se vestir, se posicionar com aquilo que Deus entregou para você. Nós somos um povo privilegiado. Tadeu está aí, a Jaque. Realmente não é 10% o que eles viveram, o que eles fizeram. O testemunho deles é fortíssimo, muito forte, até pesado mesmo. E para mostrar a glória de Deus, o que Deus pode fazer, aquele que dá liberdade. Isso é em tudo. No casamento, todos os dias nós vemos o Lucas melhor no Lucas. Eu lembro de um dia dele ter falado para mim, né? E eu sempre brinco bastante com o Lucas, gosto de encher o saco dele, né? Fico apertando ele toda hora. Falo para ele que ele não pode mais pegar a Coca normal, tem que ser Coca Zero, né? Porque ele gosta de Coca. E ele gosta muito, né? Pelo que o Tadeu falou para mim. Ele está falando, ele tá falando que ele pede oração. Dá o microfone, gente. Estou falando aqui. Ele está falando que ele pede. O Lucas, quando vê o senhor, ele pede para o senhor pôr a mão na cabeça dele e orar. Ele pede orar. E o que você falou para mim? Que ele falou assim, eu falei, nossa, ele gosta. Eu falei, eu gosto muito dele. E ele falou, ele gosta muito de você. Por que você falou? Porque o Senhor, todos do ministério, mas o Senhor em específico, pegou ele como se fosse literalmente filho do Senhor. E viu até o que eu e a mãe dele não vimos. Um nível de fé que nós até não tínhamos na época e que foi plantado em nós. Nós criamos na cura dele, mas não no nível que o Senhor criou e que a pastora Jéssica também criou na vida dele. E eu simplesmente eu olho, abraço, aperto ele, chega para falar, eu oro, pego na mão dele, vamos orar junto. E ele usou essa expressão, ele falou assim, é porque o Senhor viu ele. E a gente crê, a gente está vendo isso. Todos os dias é um tijolinho. Todos os dias a gente vê a melhora no Lucas. E eu já falei para ele umas 2, 3 vezes. Eu ainda vou fazer esse casamento aqui. Amém. Ele casando nesse altar. E vendo os filhinhos e toda a família. A gente vai ver isso. Mas hoje a gente já pode ver também a glória de Deus na vida dele. Então isso não está... Muito pelo contrário. A gente vê em tudo a glória de Deus. E é assim que a gente tem que viver. A gente não pode diminuir a Deus. Porque muitas pessoas olham para algumas situações e simplesmente falam, dá remédio e deixa na escola, deixa no hospital aí, deixa aqui, vai ser assim pelo resto da vida. Nenhum momento eu vi eles aceitarem isso. Nenhum momento eles aceitaram. Muito pelo contrário. Quando eles viram que estava fazendo mal a escola para ele, que ele estava ficando muito irritado, perturbado até, eles falaram, não, eu vou tirar da escola, essa escola, né, que cuida, e ele vai ficar mais em casa, mais na igreja, e a gente só vê melhora. E a gente acredita, vai chegar num tempo que nós veremos ele subir nesse altar, casando, e construindo uma família. Nós veremos isso. Pode deixar gravado que eu acredito. Eu acredito nisso. Eu acredito. Porque nada é impossível para Deus. E eu estou aqui pregando um Deus... O Deus do impossível, o Deus das causas impossíveis. É difícil né, falar de Deus, porque o que a gente sabe é infinitamente menor do que Ele é. A gente tem tudo que a gente
a Bíblia nos ensina que tudo isso aqui é para a gente viver uma vida abundante. Mas quando a gente conhecer realmente tudo, nós veremos que nós não sabíamos nada. Deus é algo, é o infinito, é o eterno, é o incalculável. É algo que não cabe na cabeça de um ser humano. A gente nunca pode menosprezar a Deus, mas a gente sabe que hoje o nosso problema, ele não é problema para Deus. Isso eu tenho certeza. Então todo problema que hoje você tem, pode colocar que para Deus ele nunca será um problema, é um problema para nós. Então não enxergue um problema como um problema, enxergue um problema como uma oportunidade de testemunhar e glorificar o nome de Deus. Então é assim que você tem que viver. Todo problema que chega na sua vida é um testemunho para ser contado amanhã. É em nome de Jesus. Feche os seus olhos nesse momento. Eu quero que você, hoje, faça uma risca no chão. Ontem a bispa fez um grande trabalho. Um trabalho de restauração. Eu vejo que no dia de ontem, muitas pessoas saíram daqui com decisões, muitas pessoas saíram daqui conhecendo a um Deus que até um dia, até teve o contato, mas havia esfriado, e foi incendiado ontem aqui. Muitas pessoas passaram uma risca no chão. E eu sei que se nós não mantivermos o nosso foco na coisa certa, ontem só será uma data, só será um culto. Mas o que o Senhor nos ensina é que viva de acordo com aquilo que você já alcançou. Nós estamos todos os dias na presença de Deus subindo um nível, subindo um degrau, nos aproximando do Senhor. E o Senhor quer uma proximidade. O Senhor quer que você saia deste lugar pequeno, e não busque mais as bênçãos de Deus, mas o abençoador. Você precisa buscar a Deus. Eu quero que hoje você se comprometa com Deus. Eu vou viver para Deus. Eu vou buscar a Deus. Eu vou estabelecer este temor, o temor, a sabedoria. Eu vou começar a ser sábio a partir de hoje. Eu não vou ser mais um apostador. Hoje, eu decido me comprometer com Deus. Estabelecer essa aliança com Deus. Eu quero que nesses poucos minutos que ainda nos resta, eu quero que você estabeleça isso e fale com Deus nesse momento. Hoje eu estou estabelecendo isso na minha vida. E eu não vou mais retroceder. Hoje é um dia que eu faço uma risca no chão, e eu não vou mais retroceder. Eu não irei mais retroceder. A partir de hoje, é daqui para cima. Eu não vou mais me contaminar. Eu não vou mais me misturar. Eu não vou mais apostar com a minha vida. Eu só tenho uma vida e eu vou gastar e desgastá-la em Deus. Em o nome do Senhor Jesus. Fala para Deus. Hoje eu estabeleço a minha aliança no Senhor. Hoje eu volto a me comprometer com o Senhor. Hoje eu vou colocar o Senhor em primeiro lugar na minha vida. Não, o Senhor não é um acessório, o Senhor é a fonte da minha vida. O Senhor é o único sentido de eu estar vivo. Meu Deus, visita cada pessoa, Senhor. Visita o nosso povo. Visita a igreja. Visita o Ministério Mudança de Vida, Senhor. Que cada um, meu Pai, seja cheio e tomado pelo poder do Espírito. E que nenhum dia mais seja um dia comum. Seja um dia, meu Pai, normal. Seja um dia, meu Deus, que eu vou desperdiçar e viver de qualquer maneira. Eu vou viver todos os dias como se fosse o último dia.
e o arrebatamento, e eu estarei pronto para a volta do meu Senhor. Eu estarei pronto com azeite extra. Eu não vou mais ser imprudente, porque a característica da sabedoria é a prudência. Eu vou ter sabedoria. Eu hoje restabeleço o meu temor. Hoje eu vou restabelecer a minha disciplina. Hoje eu estabeleço o meu comprometimento com o Senhor. Eu não vou mais viver esta vida oscilante, instável, sem temor. Hoje eu mudo os meus padrões e eu subo. E hoje eu vou subir mais um nível. E eu não vou mais ficar neste padrão. Em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Nesse momento, eu quero fazer a nossa oração, nosso clamor com os Eliaquins. E eu quero que você venha à frente e traga aquilo que representa a sua vida financeira, a sua empresa, os seus clientes. E você também hoje que fala: bispo, eu não sou um Eliaquim, mas hoje eu tomo uma decisão. Eu vou estabelecer, eu vou aprofundar as minhas raízes. Eu vou me comprometer com Deus. E hoje eu me torno um Eliaquim. Pela fé, aquilo que eu tenho eu vou assumir. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu só tenho hoje. Eu quero chamar você para você estar orando e realizando este clamor conosco. E eu creio que respostas e definições virá na sua vida. Em o nome do Senhor Jesus. Traga aquilo que você representa este problema. Pode ser que não seja na área financeira, pode ser que seja na saúde, no casamento, não sei. Mas eu quero que você venha, ore conosco e, se possível, deixe aqui, para nós estarmos orando na madrugada a seu favor, para que Deus te dê vitórias. E dê esse passo de fé, se comprometa hoje com o Senhor. Porque eu tenho certeza, Deus vai mudar a sua história, em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, nós oramos, meu Pai, nesse momento. E eu quero, meu Pai, apresentar a vida de cada Eliaquim, a cada mantenedor, a cada coluna, a cada giré, meu Pai, a cada um que decidiu: eu vou aprofundar as minhas raízes, e eu não vou mais ficar neste lugar. Eu oro, meu Pai, e declaro projetos sendo materializados, concretizados. Eu declaro respostas, eu declaro definições. Eu abençoo, meu Pai, a cada Eliaquim. Eu quero consagrar e abençoar, meu Deus, a vida de cada Eliaquim. Eu consagro, eu abençoo a vida deles. Eu declaro que aonde eles tocarem, aonde eles pisarem, que tudo, meu Pai, se abra, que eles vejam o favor de Deus na vida deles. Eu consagro a vida deles, eu abençoo, meu Pai, a vida de cada Eliaquim. Eu declaro respostas, definições, respostas e definições em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo, meu Pai, o nosso povo. Eu consagro a cada Eliaquim. Eu declaro respostas, eu declaro definições, eu declaro portas abertas. Eu declaro que aquilo que está travado, amarrado, que seja destravado, desbloqueado, em o nome do Senhor Jesus. Eu abençoo, meu Pai, e quero consagrar a vida de cada Eliaquim, meu Deus. Eu declaro crescimento, abundância, crescimento, abundância, crescimento e abundância. Eu abençoo, meu Deus, a vida, meu Pai, deles. Eu declaro, meu Pai, projetos sendo materializados,
concretizados, realizados, uma unção, uma sabedoria multiplicada por 10. Eu abençoo, meu Pai, e consagro, meu Pai. Eu abençoo, meu Pai, e consagro o nosso povo. Eu declaro, meu Pai, projetos sendo materializados, concretizados, realizados. Eu abençoo, meu Pai, e declaro projetos sendo materializados, concretizados, realizados. Eu abençoo, meu Deus, e consagro a vida de cada ele aqui. Eu declaro, meu Pai, provisão. Eu declaro crescimento. Eu declaro abundância. Eu declaro que aonde eles tocarem, prosperará, prosperará, crescerá. Eu declaro crescimento e abundância. Eu declaro, meu Pai, crescimento e abundância em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo, meu Deus, a vida de cada ele aqui. Meu Pai, que aonde o nosso povo tocar, prospere. Aonde o nosso povo tocar, aonde o nosso povo pisar, portas sejam abertas, portas sejam abertas. Meu Pai, que prosperidade e abundância, e que eles se tornem os maiores girés do reino de Deus, em o nome do Senhor Jesus. Eu abençoo, meu Pai, a vida, meu Pai, dos nossos Eliaquins. Eu declaro, meu Pai, crescimento, abundância, metas batidas. Eu declaro, meu Pai, uma explosão. Meu Deus, o melhor mês da vida deles será o mês de maio, o melhor mês da vida deles. Eu declaro que tudo que estava travado, amarrado, que seja destravado, desamarrado, desbloqueado. Eu abençoo, meu Deus, e consagro a vida deles. Eu declaro projetos sendo materializados, os maiores clientes, meu Pai, contratos milionários, contratos milionários, contratos milionários. Eu declaro uma restauração em todas as áreas, crescimento e abundância. Eu abençoo, meu Deus, a vida, meu Pai, do nosso povo. Eu declaro, meu Deus, que aonde eles tocarem e pisarem, eles verão a glória de Deus. Eu concordo com seus projetos. Eu declaro materializado, concretizado, realizado. Eu abençoo, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu consagro, meu Pai, a vida dos nossos Eliaquins. Eu declaro, meu Pai, esses projetos materializados, concretizados, realizados, em o nome do Senhor Jesus. Eu declaro os projetos concretizados, materializados, realizados, em nome do Senhor Jesus. Que aonde eles tocarem, venha prosperar. Eu declaro, meu Pai, uma restauração. Eu declaro que aonde eles tocarem, meu Deus, prosperará, crescerá. Que tudo que estava travado seja destravado. Quitação, nome limpo, dívida paga. Eu declaro os maiores, meu Deus, girés, colunas do reino de Deus. Eu abençoo, meu Deus, eu consagro em o nome do Senhor Jesus o nosso povo. Eu consagro o nosso povo. Eu declaro crescimento, abundância, crescimento, abundância, uma restauração, uma restituição, uma restauração, uma restituição, em o nome do Senhor Jesus. Eu abençoo, meu Pai, consagro o nosso povo. Eu declaro, meu Pai, projetos materializados, projetos concretizados, projetos materializados, projetos concretizados, projetos materializados, projetos concretizados. Eu abençoo, meu Pai, o nosso povo. Eu declaro os projetos materializados, concretizados, realizados, que aonde você tocar prosperará, crescerá, em o nome do Senhor Jesus. Eu declaro projetos materializados, concretizados, realizados. Eu declaro, meu Pai, eles se tornarão os maiores colunas, os maiores girés, os maiores colunas, os maiores girés. Eu consagro, eu abençoo estes projetos. Meu Deus, eu declaro, meu Pai, o crescimento abundante, a abundância. Eu declaro, meu Pai, projetos materializados, concretizados. Eu declaro que eles serão os maiores do reino, os maiores do reino, que aonde tocar, prosperará. Meu Deus, o crescimento abundante. Eu abençoo os projetos deles. Eu declaro, meu Pai, projetos materializados, concretizados, realizados. Eu abençoo em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eles verão a glória de Deus e terão o melhor ano disparado da vida deles até então, em o nome
do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Eu abençoo, meu Pai, a vida dos nossos Eliaquins. Eu consagro e declaro projetos materializados, concretizados, os projetos materializados, concretizados. Eu abençoo, meu Pai, o nosso povo. Eu declaro os projetos materializados, concretizados, projetos materializados, concretizados. Eu abençoo, meu Pai, a vida dos nossos Eliaquins. Eu consagro a vida deles. Eu concordo com os projetos. Eu abençoo a vida deles, que aonde eles tocarem, prosperará. Eu abençoo, meu Pai, a cada pedido, a cada projeto. Meu Deus, meu Pai, que eles vejam este mês de maio como um divisor de águas. O mês de maio como um divisor de águas. Meu Deus, promova, abra esta porta. Meu Deus, revele o que precisa ser revelado. Levante aonde precisa ser levantado. Aproxime aonde deve ser aproximado. Eu abençoo. Eu consagro, eu abençoo e consagro e declaro seus projetos materializados, concretizados, realizados. Eu abençoo e declaro os projetos materializados, profetizados, realizados. Eu abençoo, meu Deus, a vida deles. Eu abençoo e consagro a vida deles, que aonde eles tocarem, prosperará, crescerá, que toda trava, que todo bloqueio caia por terra, em o nome do Senhor Jesus. Eu abençoo, meu Deus, eu declaro, meu Pai, crescimento, abundância, uma restauração, uma restituição, que aonde eles tocarem, meu Deus, o Senhor possa favorecer, portas sejam abertas. Eu declaro estes projetos sendo materializados hoje. Meu Deus, esta será, meu Pai, uma semana de definições e respostas, e eu declaro esta semana se tornando a melhor semana da vida deles, a melhor semana da vida deles até então. Uma semana, meu Pai, de glória, uma semana de avanços, uma semana de definições, uma semana de multiplicação de bênção, de vitória. Meu Pai, eu declaro, meu Pai, uma semana extraordinária, todos os sonhos, todos os desejos, todos os projetos sendo materializados, concretizados. Eu ligo, meu Pai, nesta terra, tudo aquilo que eles estão pedindo, tudo aquilo que eles estão declarando. Eu declaro, meu Pai, uma restauração total, uma restauração, meu Pai, uma restauração, uma restituição de tudo aquilo que foi perdido, roubado, meu Pai, até mesmo desperdiçado. Que o Senhor possa restituir, que o Senhor possa levantar, que o Senhor possa fazer crescer, em o nome do Senhor Jesus. Eu abençoo, meu Pai, a vida deles. Eu consagro, meu Pai, a cada projeto, eu consagro a cada pedido, eu consagro a cada documento, a cada carteira de trabalho, a cada crachá, eu consagro a cada painel extraordinário, a cada lista de clientes, a cada contrato, a cada meta, meu Deus, que aos olhos humanos é impossível bater. Eu declaro o nosso povo batendo metas maiores, meu Pai, uma inundação de testemunhos, uma inundação, meu Pai, de Eliaquins se levantando como grandes girés, grandes colunas, grandes mantenedores do reino. Eu abençoo a sua vida, eu declaro projetos sendo materializados, concretizados, realizados. Eu abençoo, meu Pai, a vida do nosso povo. Eu consagro a vida do nosso povo, eu consagro a vida, meu Pai, de cada Eliaquim. Eu declaro, meu Pai, que daqui, Senhor, sairá grandes, meu Pai, grandes milionários, grandes mantenedores, homens ousados, mulheres ousadas, empreendedoras, empreendedora, com visão, com discernimento, visão e discernimento. Eu declaro, meu Pai, a visão e o discernimento. Eu abençoo, meu Pai, a vida deles. Eu declaro, meu Pai, uma restauração. Eu declaro, meu Pai, uma restauração, que aonde eles tocarem, prosperará, crescerá,
crescerá. Aonde eles tocarem, crescerá, prosperará. Eu abençoo, meu Deus, eu consagro, meu Pai, a vida, meu Deus, de cada um que está aqui na frente, clamando, prostrado, buscando, meu Pai, respostas. Eu declaro uma segunda de respostas, uma segunda de definições, uma segunda de portas abertas. Abra as portas, abra a porta, favoreça o nosso povo, derrama milagres, derrama bênçãos, derrama vitória na vida do nosso povo, em o nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a cada ele aqui. O nosso povo prosperará, crescerá. O nosso povo prosperará, crescerá, em o nome do Senhor Jesus. Eu consagro, eu abençoo a sua vida, que aonde você tocar, venha prosperar. Negócios, contratos, milionários, bilionários. Você será um dos maiores mantenedores do reino, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu consagro, meu Pai, a vida do nosso povo. Meu Deus, hoje, meu Deus, nós estamos passando uma risca, fazendo uma risca no mundo espiritual. E nós iremos nos aproximar de Deus. Estamos dando mais um passo. Nós estamos hoje nos comprometendo, nos alinhando. Meu Deus, a obra de Deus está pronta. E que hoje essa pessoa, ela esteja pronta para crer e tomar a decisão e dar um passo de fé. Porque a tua palavra diz, meu Pai, que sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé sem obras é morta. E que hoje ela venha dar um passo e romper aquilo que hoje é um teto na vida dela. Meu Deus, que o Espírito Santo possa tocar no coração de cada um e colocar aquilo que realmente é preciso, e ela tem a força, a coragem de dar este primeiro passo. Eu estou largando a mão disso. Eu não vou mais me contaminar com isso. Faça esse compromisso com Deus agora. A partir de hoje, você não vai mais se contaminar com isso. Você não vai mais lidar com a sua vida espiritual de uma maneira preguiçosa, procrastinadora. Hoje você sobe o nível e a glória é maior. E hoje Deus está te colocando em um nível maior. Eu creio que Deus está multiplicando a sabedoria, o discernimento, o conhecimento, o teu poder, o dunamis de Deus está sendo derramado aqui hoje. Eu declaro isso na sua vida. E eu declaro que essa situação, segura essa situação que hoje representa até um problema na tua vida. Você vai declarar que isso não é um problema mais. Isso já se torna passado na tua vida. Hoje você vai falar do teu passado. Você vai falar que essa situação já foi um problema. Eu já estive desempregado, hoje eu estou empregado. Eu já tinha dívida, hoje eu sou a maior coluna do reino. Eu já fui doente, eu já estou curado. Eu já tive problema no casamento, meu casamento é uma bênção. Declare no mundo espiritual para essa situação: ponha-se de pé! Essa situação se levanta hoje. A sua vida financeira se levanta hoje. A sua vida espiritual se levanta hoje. O seu emocional se levanta hoje. O seu casamento se levanta hoje. Ponha-se de pé. Vê esta ordem no mundo espiritual. Ponha-se de pé. Acabou o tempo de paralisia. O tempo da vergonha se encerra hoje. Eu não vou entrar no mês de junho com este problema. Declara isso. Eu não vou entrar no mês de junho. Hoje eu deixo esse problema. Eu deixo esse problema no altar. Eu deixo esse problema no altar.
Este problema vai ficar aqui, este problema vai ficar neste lugar aonde eu estou. Eu declaro que essa doença, essa dívida, essa dificuldade, essa oscilação, a partir de hoje, ela está debaixo dos meus pés. Em o nome do Senhor Jesus, nós pisamos na cabeça do diabo. E eu estou encerrando este problema na minha vida. Eu estou encerrando este problema. Ele não vai mais me acompanhar. Este problema tem nome. E você vai declarar: essa doença, essa miséria fica hoje aqui. Eu vou honrar os princípios. Eu vou mudar a minha vida. Hoje eu mudo a minha vida. E eu volto para casa para estabelecer esse padrão de excelência, de obediência. Acabou o tempo da desobediência. Deus, Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Será o melhor mês da minha vida. Eu vou acabar o mês com dívidas pagas, metas de venda batidas. Eu declaro, a minha empresa está nascendo hoje. Que seja no meu quarto, na minha sala, mas hoje eu abro a minha empresa e pela fé, eu já vou mandar fazer cartão, vou fazer logo, vou botar nome, colocar nome, eu já vou fazer uma plaquinha, eu vou colocar na minha porta, eu vou fazer a camiseta, o uniforme da minha empresa. Hoje eu me levanto para ser esse giré, esta coluna, esse empreendedor do reino, em o nome do Senhor Jesus. Os negócios já estão fechados. Pela fé, você já está entregando e finalizando o mês com o melhor mês da sua vida. O mês de maio está se tornando hoje, pela fé, o melhor mês da sua vida. E você vai dar o primeiro passo. Daniel era o melhor. Todos aqueles que subiram nesse altar, se você perguntar como eles trabalham o dia inteiro. Se esforça, visita clientes, declara o dia inteiro, ora o dia inteiro, faz ligação o dia inteiro. Eu vou ser o melhor, eu não vou ficar barato. Eu não vou ficar sentado como um paralítico. Eu não vou ficar sentado na minha paralisia. Não, eu vou fazer andar, porque eu vou ter fé, eu vou tomar posse da terra, eu vou pisar na terra, e ela será minha para a glória de Deus. Em o nome do Senhor Jesus. Levante as suas mãos aos céus e declara: meu Deus, a partir de hoje, eu tomo uma decisão e eu não vou retroceder. Este mês será o melhor mês da minha vida, o melhor semestre da minha vida, o melhor ano da minha vida. Com as mãos levantadas, entregando todas as obras das minhas mãos, eu consagro a obra das minhas mãos, e aonde eu tocar, prosperará, crescerá. Eu declaro as minhas mãos fonte de cura, fonte de libertação, fonte de prosperidade, em o nome do Senhor Jesus. Você sabe, com as suas mãos levantadas ainda, eu quero que você preste atenção em algo que eu vou falar agora. Muitos, e é uma coisa para você pensar, e é como uma escama caindo dos seus olhos a partir de agora. O tanto que você levanta as suas mãos é o tanto que você se compromete com Deus. Tem muitas pessoas que sempre levantam só metade. Ou fica assim, ó, olha para mim. Ó. Bispo, mas está doendo. Jesus nunca largou a cruz.
Ele foi até o fim. Então, da maneira que você se compromete com Deus, é a forma que você levanta as suas mãos. Chega de levantar na metade. Se é para levantar, levanta tudo. Eu vou entregar tudo. Eu estico as minhas mãos, porque eu vou entregar tudo. Tudo que eu tenho é do Senhor. Como Davi, eu não tenho nada e tudo veio de ti. E tudo vai voltar para ti. Eu levanto as minhas mãos, porque hoje eu entrego tudo para ti. Não ficará nada mais. Eu não vou mais levantar as minhas mãos, os meus braços pela metade. Eu não vou somente adorar a Deus pela metade. Eu não vou dar passos de fé pela metade. Hoje eu estico as minhas mãos para nunca mais descer. Porque o quanto as mãos de Moisés esteve levantada, a vitória acontecia lá embaixo. Quando ele abaixava, eu era derrotado. Mas enquanto as mãos eram levantadas, ficava esticada de pé. Josué eliminava todos os inimigos. É para a glória de Deus. É um ato profético que você está fazendo hoje. As suas mãos estão levantadas e ela nunca mais vai descer. As suas mãos levantadas, creia que ela nunca mais descerá. Você está hoje virando uma página na tua vida. Muitos podem estar falando, bicho, meu ombro está doendo, meu braço está doendo. Continue, persista. A persistência é um nocaute na cara do diabo. Você está mostrando que mesmo na dor você vai até o final. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, 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 Senhor. Porque eu sei que a partir de hoje, com as mãos levantadas, as mesmas mãos que se comprometeram, é as mesmas mãos que vão adorar, vão glorificar e testemunhar um grande feito, grandes vitórias. O meu inimigo hoje está sendo derrotado, em o nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Pai. Nós te amamos demais e agradecemos, meu Pai, por esta oração. Eu abençoo e consagro novamente o nosso povo. Consagro, meu Pai, a cada pedido, a cada propósito, a cada documento. E eu declaro vitória na tua vida. Hoje você volta para casa, já segurando, fecha suas mãos, já segurando aquilo que você veio buscar. O que você veio buscar hoje você está voltando. O que você veio buscar hoje você está retornando para sua casa. Você está voltando hoje com aquilo que você veio buscar. Respostas e definições em o nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Jesus. Nós chamamos. Diga, eu te amo, Jesus. Você pode dizer mais forte, eu te amo, Jesus. Salva de palmas, Senhor. Graças a Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer, eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho,
a verdade e a vida. Ele é o pão da vida. E Ele te ama.